Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês novamente com o programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Na verdade, a gente vai mudar o nome do programa logo mais. A gente vem aí com uma repaginada do programa, surpresa para vocês. Programa que está no ar já há quase 10 anos, está quase já fazendo 10 anos de programa aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, comigo, Plínio de Souza, trabalhando temas de desenvolvimento pessoal aqui, desenvolvimento humano, para a excelência. Programação neurolinguística, excelência. Uma das definições mais conhecidas da PNL é o estudo da excelência humana. Como nós podemos trabalhar o nosso comportamento, a nossa mente, para chegar na excelência daquilo que queremos, que buscamos. O ser humano ele é vasto, você tem aí competências em várias áreas da vida e hoje já temos ferramentas que podem te levar à excelência naquilo que você quiser se trabalhar. É possível se trabalhar, porque o ser humano é uma máquina fenomenal, né? O ser humano tem um potencial gigantesco, incrível, muito pouco explorado por muita gente em muitos aspectos, né? Porque se você quiser explorar a sua criatividade, desenvolver a sua criatividade, você vai ficar uma pessoa muito criativa. Se você quiser desenvolver o seu raciocínio lógico, você vai ter um raciocínio brilhante. Se você quiser desenvolver a sua memória, você vai ser uma pessoa com grande memória. Se você quiser desenvolver o que você quiser em você, sua forma física, o que você quiser desenvolver, o ser humano, ele pode ser moldado à própria vontade, né? A gente já chegou numa época em que é possível você ser aquilo que você quiser. Não é interessante isso? Poder ser o que você quiser ser? Quer dizer, é co-criar com a natureza. Não dá mais para colocar a culpa na natureza e dizer, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela está cada dia mais para o passado. O ser humano pode tudo, desde que ele se engaje para chegar naquilo que ele quer. Um dos pressupostos da programação neurolinguística é: se é possível para alguém, é possível para mim. Essa frase às vezes incomoda algumas pessoas. Elas dizem, como assim? Se é possível para alguém, é possível para mim. Claro, que absurdo, nem tudo é possível. Bom, a PNL diz que acreditar nisso, ela não está dizendo que isso é uma verdade absoluta. Se é possível para alguém, é possível para você. Ela não está dizendo que isso é uma verdade absoluta. Ela diz que isso é uma crença. E que acreditar nisso é possibilitador. É uma crença possibilitadora. Se é possível para alguém, é possível para mim. Pode não estar possível nesse momento, mas eu posso me engajar e fazer ficar possível. O ser humano tem um grande potencial, gente. O esporte mostra muito isso, né? Você percebe aí no esporte, às vezes, como acabou de acontecer no Campeonato Paulista, um time que está lá numa série lá atrás do Campeonato Brasileiro, vem para o Campeonato Paulista e ganha em primeiro lugar na frente de todos os grandes times que estão também na Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que pode, né? Sansão vencendo Golias. Falei certo? Sansão, é Sansão ou é Davi? Davi. É Davi vencendo Golias, né? Ou seja, o ser humano, quando engajado, quando motivado, quando se trabalha, quando acredita, ele tem um grande potencial, tem possibilidades infinitas, desde que ele mantenha o espírito, que ele acredite e que ele se desenvolva para isso. O que eu percebo muitas vezes é que as pessoas, elas começam a acreditar, se engajam, e aí quando não dá certo, elas perdem o engajamento, perdem o espírito, né? Se decepcionam, e aí param no meio do processo. Um dos grandes segredos da vida é não parar nunca, é aprender com as quedas e buscar informações, buscar aprendizados, buscar desenvolvimento. É importante descobrir o meio para chegar lá. Se você não chegou ainda, você pode, desde que você não desista e não continue fazendo a mesma coisa também, né? Ou seja, é importante buscar alternativas diferentes. Eu costumo brincar que a ideia é você ter uma inteligência canina e não inteligência bovina. Sabe qual é a inteligência bovina? Inteligência bovina é aquela que o sujeito para diante do obstáculo
E aí ele fica lá ruminando, não tem jeito, né? Fica ali ruminando, não dá. E a inteligência canina é aquela que o sujeito busca alternativas. Ele chegou no obstáculo e aí ele procura ver se dá para cavar, tenta cavar, não dá para cavar, ele vai para a esquerda, vai para a direita, tenta pular, tenta escalar, ou seja, vai em volta no caminho, vai em busca de alternativas. Ele busca fazer diferente, outras coisas que ele ainda não fez. Estou brincando com a inteligência canina, né? Porque o ser humano ele tem o boi, o cachorro, a águia, a formiga, a cigarra, ele tem tudo dentro de si. O ser humano, nesse exato momento, ele é o topo da evolução, né? E ele tem aí dentro de si competências, espíritos que a gente encontra em vários animais, né? Então, o ser humano pode, desde que ele acredite e se trabalhe e não se sabote. Um dos grandes problemas do ser humano é o sabotador interno. São as crenças limitantes, são paradigmas limitantes em atividade dentro dele. Crenças diminuem muitas vezes o ser humano, né? Ou seja, se você acredita pequeno a respeito de você, você se encaixa dentro da crença. Se você acredita num mundo negativo, você se encaixa num mundo negativo. Se você acredita em impossibilidades, você se encaixa nessa impossibilidade. Tem uma metáfora interessante, um pouco batida, mas eu acho que vale a pena comentar sobre ela, porque ela é muito elucidativa, que é a metáfora do elefante. O elefante, o elefante de circo que vai ser domado, quando ele é pequenininho, ele é muito danado, ele é muito fortinho, né? Ele já é um sujeitinho ali com seus 100 quilos. Como é que fazem para ele ficar quieto, sossegado num lugar? Vão lá e prendem a pata dele numa corrente, numa estaca enfiada no chão. Então bate uma estaca no chão, com uma corrente amarrada nela, e prendem a pata do elefante pequeno, filhote, ali na corrente. Ele luta, ele tenta tirar, ele é como qualquer bebê, como qualquer criança, ele é brincalhão, bagunceiro, então ele tenta tirar e não consegue, aí ele desiste. Aí no outro dia pegam lá ele e tal, levam para o treinamento, quando vão guardam ele lá mais uma vez com a pata presa na corrente, naquela estaca enfiada no chão. E ele tenta tirar, não consegue, até que ele desiste e fica lá. E os meses vão passando. Chega um momento que ele não briga mais, que ele percebe que ele não ganha daquela estaca. Então, quando vão prender ele lá na estaca, ele já deita lá do ladinho dela e fica sossegado. E aí, não são mais os meses, são os anos que vão passando. Esse elefante cresce, se transforma num monstro de mais de 1 tonelada. E quando querem prendê-lo, vão lá e o amarram naquela mesma estaquinha, que ficou lá embaixo. Uma estaca que agora, se ele der uma puxadinha, ela é arrancada com força total. Só que ele não faz mais isso. Ele chega lá, é preso na estaquinha, ele fica lá do lado da estaquinha. Qual que é a prisão agora? É a estaca que é a prisão? Não. A prisão é a crença internalizada de que ele não consegue. Isso foi internalizado num tempo lá do passado e que está vivo dentro dele. A realidade interior, ela é mais importante para o sucesso de alguém do que a realidade exterior. E quando eu falo sucesso, eu não estou falando só de sucesso profissional, financeiro. Sucesso amoroso, afetivo, sucesso social, sucesso nos esportes, sucesso no lazer, sucesso na qualidade de vida como um todo. Mais importante do que o mundo exterior é o mundo interno, o mundo internalizado. Porque nós nos diminuímos, nos apequenamos, né? Se é que existe essa palavra. A gente se encaixa dentro dessas crenças antigas, a gente se prende naquela estaquinha, sabe? Lá do passado. Vamos dar exemplos de estacas que podem estar prendendo o desenvolvimento de pessoas. Por exemplo, uma estaca que pode estar prendendo o desenvolvimento é a baixa autoestima. Se a pessoa acreditou lá no passado que ela era feia, ou que ela era burra, que não era inteligente, por alguma questão, ou por uma desigualdade social, que de alguma maneira ela veio de uma classe social um pouco menos favorecida, e aí ela acreditou que ela era menos do que as pessoas que de uma classe social mais favorecida. Quer dizer, ninguém é menos por ter mais ou menos dinheiro, né? O potencial humano é o mesmo. Uma criança lá da tribo indígena e uma criança filha de doutores aqui de Harvard tem o mesmo potencial.
Ninguém é menos por conta da sua origem social, não. Mas, se a pessoa se instalou essa crença, ela tem uma insegurança maior. A estaca fica lá prendendo. Ela se compara e se diminui. Ela não ousa tanto, não se sente capaz, merecedora. E não aprende o que poderia, hein? Porque se ela se engajasse, ela aprenderia do mesmo jeito. Se ela ousasse a cair, levantar, ela se desenvolveria do mesmo jeito com os tombos, mas não. Ela tem lá uma crença desatualizada, é uma estaca, né, dentro dela, uma crença onde ela se diminui por baixo dessa crença e fica lá pequenininha, amarradinha. Uma outra crença que pode se instalar na pessoa é a pessoa se achar, não se achar o suficiente, né? Por exemplo, foi criada por um pai bastante exigente, que se tirasse 10 não era mais que obrigação, se tirasse 9 recebia bronca, era criticada. E aí, embora a ideia fosse boa, né, a intenção fosse que essa pessoa fosse uma pessoa de alta performance, que desenvolvesse bastante competência nos estudos, pode também instalar a crença de que não importa o que a pessoa faça, ela nunca é boa o suficiente. E aí se torna um adulto competente, mas inseguro, né? Ou seja, não se sente merecedor de algo mais. Quando vai receber uma crítica, às vezes essa crítica bate muito fundo. Por quê? Porque se sente criticado, diminuído, mesmo quando ela é uma pessoa excelente. Qualquer pessoa excelente também merece receber feedbacks e melhorar, porque sempre existem aspectos a melhorar, né? Mas não, a pessoa se coloca naquela situação de ser criticado, aquilo sendo algo terrível. Às vezes é uma pessoa que não consegue desenvolver bem o seu marketing pessoal, falar bem de si, do seu trabalho, porque não valoriza muito o seu trabalho, né? Ou seja, ela se diminui, ela está lá sendo colocada naquela estaquinha. Hoje ela é um gigante poderoso, né? Como um elefante adulto poderoso, mas não, ela se diminui como presa naquela estaquinha que era colocada na infância, coisa que só dando uma puxada já se livraria, né? Ou seja, hoje como adulto essa pessoa poderia defender o seu ponto de vista, falar do seu trabalho, tal, mas não. A crença de que ela não é boa o suficiente está instalada lá do passado. Ou a crença que o garoto pode assimilar de que é burro porque uma professora lá da primeira série, da segunda, terceira série falou para ele, você é burro. Quando, na verdade, ele era uma pessoa que não se interessava por aquele modelo de aula. Hoje em dia, a gente vem discutindo muito isso. O quanto, isso inclusive em jornais televisivos, vem discutindo como algumas escolas que vão tendo muitos resultados, vêm investindo na criatividade das aulas, aulas criativas, interessantes, que conectem o conteúdo com a vida, com a realidade do dia a dia das crianças, como isso desperta interesse. Pois é, né? Só que lá no passado uma aula chata, possivelmente, estou dando um exemplo, né? Ou não, ou a criança às vezes estava com outros problemas, um problema na família e não conseguia prestar atenção na aula, e aí por ouvir de um professor ou de amiguinhos, você é burro, pode instalar a crença de que é burro, portanto inferior, incapaz. E aí é uma pessoa inteligente como qualquer outra, criativa como qualquer outra, mas mais insegura, que não ousa, que não assume a sua liderança, que fica dando a liderança para os outros porque se sente incapaz, por exemplo. É uma estaquinha presa lá do passado, como aquele elefantezinho, que hoje é um gigante, mas que está lá, né? Que está lá submisso à condição de uma crença instalada nele, de que aquela estaquinha no chão é mais forte do que ele. Não é. Era mais forte no passado, não é mais forte hoje. Então hoje você tem inúmeras estacas. O ser humano foi aprendendo crenças, foi aprendendo a realidade, ou seja, e ao aprender a realidade, essa realidade ficou apreendida dentro de si, ficou viva dentro de si, e aí ele não discute. É o que ele pensa sobre si foi aprendido lá no passado. O que ele pensa sobre o mundo foi aprendido lá no passado e está vivo, é uma verdade internalizada. A boa notícia é que nós podemos atualizar essas verdades. É possível reprogramar crenças antigas, é possível livrar-se dessas estacas e libertar o gigante interior que existe dentro de você, né?
Todos nós temos aí um gigante de criatividade, de potencial para chegar aonde você quiser. Não estou falando de dinheiro só, a gente sempre ouve isso, acha que tem a ver com profissão, com resultados profissionais. Não, tem a ver também com resultados sociais, com viver as suas amizades de maneira mais plena, mais divertida, viver o seu amor, o seu relacionamento amoroso de maneira mais plena, o seu lazer, o seu corpo, a sua saúde física, porque às vezes a pessoa tem estacas também que a impedem de fazer atividade física, desgostos com atividades físicas lá do passado que experimentou e que passou a acreditar, olha, atividade física é chato. Aquela lá foi chata, mas ficou instalado como uma crença, né? Ou aquela pessoa que fica presa numa compulsão alimentar, que na verdade é um vazio que ela procura preencher com comida, é algo que falta dentro dela, que faltou lá no passado, que não está resolvido, que ela procura preencher, ou seja, está presa numa estaquinha, e aí ela se sente menor do que a sua compulsão. A compulsão é grande, ela é criança, ela é dominada pela compulsão. Gente, o ser humano é muito maior do que isso. Eu gosto muito dessa frase do Milton Erickson, o maior terapeuta de todos os tempos, pai da hipnose moderna. Ele dizia o seguinte: não importa o que você pensa sobre você, você é sempre muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Você é muito, muito, muito. Agora, algumas crenças podem te limitar e te amarrar. Tá? Elas podem ser processadas, liberadas, reprogramadas, para que naturalmente você seja uma pessoa mais poderosa, mais brilhante, mais interessante, mais calma, mais equilibrada, mais amorosa, mais alegre, mais feliz. Qualquer aspecto que você quiser trabalhar, você pode trabalhar, ainda mais nos dias de hoje, né, gente? Hoje nós temos aí as técnicas modernas para mudanças breves, coaching pessoal, programação neurolinguística, constelação familiar. O coaching integrativo sistêmico é um processo que traz mudanças objetivas para grandes resultados que você quer na vida. Sabe aquele aspecto em você que te prende a tempo? Sabe aquela estaquinha que te impede de alavancar em qualidade de vida, em felicidade na sua vida? Pois é, todos nós temos, né? Todos nós somos seres humanos, fomos aprendendo realidades do mundo, algumas que nos limitam. E podemos, portanto, desaprender e aprender outras coisas, aprender outras realidades sobre nós mesmos, sobre a vida. E podemos, a partir daí, usar muito melhor a máquina, né? Usar muito melhor todo o nosso potencial criativo, amoroso, intuitivo, reflexivo, realizador para construir as realidades que queremos na vida. Então vem conhecer, vem para um processo de coaching pessoal com PNL, coaching integrativo sistêmico. Você vem trabalhar em 6 sessões, um aspecto qualquer que você queira mudar em você, qualquer limitação remover, desenvolver o seu potencial para alcançar os seus resultados na vida pessoal, na vida profissional. Vem para uma primeira sessão, conhecer a qualidade do método e a partir daí alavancar os resultados na sua vida. Telefone 2361-5000. Você ligando agora, durante o período do programa, você tem 70% de desconto na primeira sessão, tá? Na primeira sessão você tem 70% de desconto para que você venha sem compromisso conhecer o método, conhecer a qualidade do profissional para a partir daí poder se engajar num processo poderoso de mudança pessoal breve. Telefone 2361-5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br apicedesenvolve.com.br. Você também pode ficar nosso amigo no Facebook, interagir conosco aqui durante o programa. É só nos achar lá no Facebook em Apice Desenvolvimento Humano e curtir a nossa página, tá? E a gente, a partir daí, interage, você vai receber os materiais da Ápice e ficar em contato com a gente a partir de agora. E nesse momento eu gostaria de deixar um abraço aqui para 2 pessoas que estão aqui no Face interagindo com a gente. A Ana Maria Bucino. Oi, Ana, tudo bom, Ana Maria? Saudade de você, beijo, querida. E a Débora Souza. Eu acho que eu sei qual é essa Débora. Um grande beijo para você também, Débora. Deve ser a Débora que fez o Master do ano retrasado, o Master em PNL. Mas se não for também, um beijo para todas as Déboras e para os nossos amigos no Face que interagem com a gente, fazem perguntas, mandam sugestão de temas aqui no programa sempre. Então o tema do programa de hoje foi liberar o gigante que existe dentro de você, soltando as amarras que te
diminuem, que impedem você de ser muito mais. A gente pode ter algumas amarras também que não são tão emocionais, que não parecem emocionais, mas que tem também conteúdo emocional. Como, por exemplo, uma pessoa que se protela, que não consegue resolver o problema da protelação, que sempre deixa para depois, que adia e que acaba fazendo tudo em cima da hora, não tão bem feito quanto poderia fazer se fizesse com antecedência. É um padrão que também foi instalado há algum tempo atrás. Se isso se repete na vida da pessoa, é um padrão, né? E a pessoa às vezes quer mudar. Puxa, eu gostaria de agir de maneira diferente, mas não consigo. Está preso naquela estaquinha. Um aprendizado antigo, né, que o elefantinho aprendeu lá, que aquela estaca é maior do que ele. Então aquele padrão de deixar para depois, aquela sensação ruim de fazer agora, não vou deixar para depois, domina a pessoa e ela se reproduz nesse comportamento. Um outro comportamento possível, a explosividade. Então a pessoa vem de uma família muito explosiva, em que as pessoas eram explosivos, e hoje ele é um profissional que se corrói de raiva e não consegue mudar esse padrão, né? Ou seja, tem raiva embutida dentro de si, quando vai dar um feedback, quando vai se comunicar, explode, esbraveja, e isso acaba atrapalhando seus relacionamentos, seus resultados. Algo que foi aprendido lá no passado e que está vivo dentro dele, que parece maior do que ele, e não consegue mudar também, né? Um outro aspecto que muitas vezes atrapalha as pessoas, uma compulsão alimentar, algo que foi desenvolvido. A comida virou substituto de algo, né, que foi aprendido lá no passado. Ou seja, a comida é a fonte principal de prazer. Ou a comida funciona como um remédio para equilibrar, para aliviar angústias, tristezas, ansiedades. Então, a pessoa fica pagando o preço, né? Ou seja, ela tem um efeito colateral terrível da utilização desse remédio inadequado. Comida não é para ser remédio, comida é alimento apenas. E prazer, sim, mas não pode ser maior, o mais importante do que a saúde, do que a felicidade plena de alguém. Então é possível identificar e reprogramar de maneira eficiente qualquer padrão emocional, comportamental, de maneira breve. Então vem fazer um processo, aproveite, ligue e tenha 70% de desconto. Você liga agora, até 5 minutos depois do programa, você tem 70% de desconto numa primeira sessão para conhecer a qualidade do método, a qualidade do profissional. É um processo objetivo, em 3 sessões você já percebe resultados, já avalia inclusive. Normalmente nós fazemos em 6 sessões, quando é um tema, ou quando a pessoa vem com vários temas, em até 12 sessões. Vem conhecer esse processo breve e objetivo para grandes resultados. Você também pode fazer uma formação em coaching. Começa agora no dia 1º de maio, a formação em coaching integrativo sistêmico da Ápice Desenvolvimento Humano. Dupla certificação internacional, reconhecida no mundo todo, uma das profissões que mais crescem no mundo. Venha, o telefone para você ter maiores informações é 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br apicedesenvolve.com.br. E a Débora Souza, que está me respondendo aqui no Face, infelizmente eu ainda não fiz o Master em PNL, mas eu sou sua fã e te escuto sempre. Legal, Débora. Um beijo para você, e aí a gente vai trocar algumas mensagens pelo Face daqui a pouquinho para a gente já ir se conhecendo. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do programa, que vocês possam cada vez mais retomar o seu poder pessoal, se desenvolver, aprender a usar a sua mente. Você pode já ir aprendendo, ouvindo mais os nossos programas, procurando os podcasts lá no site da Ápice Desenvolvimento Humano. Você pode ler também alguns livros de PNL, como o Introdução à PNL ou o Manual Completo de PNL. Esse último é um livro do qual eu sou coautor. E você pode vir fazer uma formação em PNL ou fazer uma formação em coaching ou passar por atendimentos individuais. Foi um prazer estar com você, um grande abraço e continuamos já já com o Saúde Financeira também com a Rosana Freitas. Um abraço, tchau!